Bom dia, irmãos. É muito bom poder estar com os irmãos mais uma vez e hoje, neste domingo, voltando à nossa revista, que já está quase acabando, a nossa revista Uns aos Outros, onde nós vamos estudar sobre sede benignos uns para com os outros. Nesta manhã, nós vamos falar sobre benignidade, ser benevolente. Será o que é ser benigno uns para com os outros? E o que a Bíblia nos fala sobre isso? Eu gostaria que os irmãos estivessem bem ligados nessas questões, porque essa faz a diferença de um crente para um cristão. E nós precisamos começar a entender. Essa semana, mexendo no Facebook, já que nós estamos tão parados dentro de casa, né? Apesar que, como professora, tenho trabalhado até mais, tá? Mas, mexendo um pouco no Facebook, eu encontrei uma frase muito interessante. A diferença entre o crente e o cristão. E eu fiquei com aquilo na cabeça, porque naquela frase dizia assim: o crente, ele segue a políticos e pastores, mas o cristão segue a Cristo. Irmãos, não sei quem criou essa frase, mas isso me marcou, porque realmente nós precisamos começar a mudar essa ideia nossa. E por isso que alguns, quando a gente fala assim, eu sou crente, aí alguns falam assim, até o Satanás é crente, realmente. Porque crente é aquele que crê, mas nós somos seguidores de Cristo. Nós somos imitadores do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu numa cruz por mim e por você. E por isso eu e você não podemos perder de vista que somos aqueles que devemos ter o caráter, a marca de Cristo. Semana passada eu falei sobre exalar o bom perfume de Cristo. E essa é uma marca do cristão. Então eu e você não podemos perder isso de vista. Nós não podemos perder o foco, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então que você seja o verdadeiro cristão e não somente um crente. Que você creia em Cristo, sendo um verdadeiro cristão. Nesta manhã, então, nós vamos falar sobre mais uma marca do cristão, ser benigno. E o que é ser benigno? Estava eu buscando no nosso dicionário, como boa professora que sou, e então, na maioria das vezes a gente fala assim, ser benigno é fazer o bem, certo? Você não está errado. Mas quando nós falamos também em ser benigno, nós falamos em ser complacente. Olha só que coisa, complacente. O que seria complacente? Né? Ser benigno é suave, brando, que não oferece perigo. Olha só. Bondoso, benevolente. E o que é ser benevolente? É aquele que faz o bem. E o que é ser complacente, de acordo com o dicionário? Complacente. Bom, queridos, complacente é que tem complacência, condescendência, ato ou desejo de comprazer, ou seja, que tem compaixão. Então, ser benigno vai além de fazer o bem. Porque às vezes nós pensamos que fazer o bem é quando você faz uma boa obra. E aí eu quero iniciar esse estudo também falando sobre isso. Nós precisamos começar a entender que fazer o bem é também ter ações de fazer boas obras, certíssimo. De forma nenhuma isso foi anulado, queridos. Isso também é uma marca do cristão. Mas, Vanusa, a Bíblia diz que como diz lá, Paulo, ele deixa claro, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Isso está lá em Efésios 2, 8, 9, é verdade. Nós recebemos a salvação pela graça. O Senhor nos dá a salvação. Correto. Ninguém está questionando isso.
Mas Tiago vem para completar. Uma fé sem obra é morta. Então, como que eu vejo meu irmão necessitado e eu não o abençoo? Não faço bem. Por isso que Tiago vem e fala: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E aquele que está em Cristo não vive mais no pecado, porque Cristo vive nele. Então eu e você, nós precisamos começar a entender que o Senhor, a partir do momento que entrou nos nossos corações, nós precisamos ter uma vida diferente do que nós tínhamos antes. E aí, os textos que nós vamos usar nesta manhã, queridos, são textos profundos. São textos maravilhosos e que nos chamam muita atenção. Está lá em Efésios, no capítulo 4, dos versículos 30 até o versículo, terminando o versículo 32, se não me engano, e também capítulo 5, de 1 a 2. 1 a 2. Preste bastante atenção no que diz logo no primeiro versículo do 32. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Esse é o nosso versículo-chave. O nosso versículo-chave. Longe de vós toda amargura, ira, gritaria e blasfêmias. E bem assim toda malícia. Então sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Efésios 4, 31 e 32. E aí, queridos, quando eu vejo esse texto de Efésios 4, 31, 32, o Senhor me chamando a atenção para que eu deixe tudo aquilo que não provém dele. Tudo aquilo que não provém dele. A primeira coisa que eu preciso compreender nesse estudo: se eu quero ser um ser benigno, eu preciso aprender a fazer o bem. E fazer o bem é munir a fé, a minha crença em Cristo Jesus, com também as obras que ele me ensina a fazer. Então eu preciso fazer a junção dessas coisas. Eu preciso ter fé, mas eu preciso ser uma pessoa abençoadora. Aquela pessoa que me doou pelo outro. Mas eu também preciso mudar de vida. Porque um ser benigno entende que ele tem o caráter de Cristo. Olha o que diz em Efésios. Eu li uma parte somente de Efésios. E eu quero ler todo o texto para os irmãos compreenderem melhor. Logo no primeiro versículo de Efésios 4, 30, vai dizer o seguinte: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Aí no capítulo 5 vai dizer: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo
nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Como que Deus é fiel? Recordo-me que semana passada eu usei esse mesmo texto no finalzinho da nossa lição de semana passada, quando eu disse sobre homens e mulheres que exalam o perfume de Cristo. Que nós precisamos andar em amor, como Cristo se entregou por nós. Nós também precisamos fazer o mesmo pelo nosso irmão, andando em amor e exalando como um cheiro suave em oferta e sacrifício ao nosso Deus. Mas algo aqui me chama a atenção. Eu preciso ser imitadora de Cristo, imitadora de Deus. E mais, eu não posso de forma nenhuma entristecer o Espírito Santo de Deus. Porque um ser benigno, ele não entristece o Espírito Santo de Deus. Querido, aprenda uma coisa. O nosso Deus, na sua essência, ele é bondoso. Na sua essência, ele é misericordioso. Ele é compassivo. Ele é compaixão pura. Ele é amor. E nós precisamos também, como agora pessoas que foram transformadas por este Deus, nós precisamos imitar e caminhar conforme Ele determina. E mais, a partir do momento que você aceitou ao Senhor Jesus, precisa haver uma transformação. Isso precisa mudar na sua vida. Como que você se coloca como um servo do Senhor, como alguém que é transformado pelo Senhor e por esta palavra, e não há transformação? Não pode acontecer. Isso não existe. Porque a palavra de Deus transforma. Cristo nos dá a salvação e a sua palavra nos transforma, muda o nosso caráter. Deus, ele preserva a nossa personalidade, porque ele não criou marionetes. Não, de forma nenhuma. Ele modifica. Se você tem um temperamento igual Pedro, tipo Vanusa, ele vai modificando. Ele vai te ensinando a trabalhar. Exemplo, o tom de voz, que eu falei com os irmãos recentemente. Ele vai te ensinando a ser mais calma. Talvez não vou chegar à perfeição da Leide, que eu gostaria de ser. Mas vai te ensinando a ser mais moderada, mais tranquila. A ser mais suave. E quem sabe, futuramente, uma verdadeira dama para a sociedade. Apesar que eu sou uma verdadeira dama, mas não aquela Lady que eu gostaria de ser. Porque sou firme demais, sou forte demais, no tom de voz. Então, a sua personalidade, ele preserva. Mas o caráter precisa ser transformado. O caráter precisa ser moldado. Como assim, Vanusa? Exemplo. Se você era um tipo barraqueiro, que encrencava com todo mundo, a partir do momento que esta palavra e que Cristo entrou no seu coração, meu querido, ele vai transformando o seu ser. E você vai entendendo que não pode ser assim. Que história é essa? Só em ouvir falar que alguém disse, que outro disse, que alguém falou de você, você já ia lá tirar a pergunta, agora você não faz mais isso. Não, você não faz. Porque você sabe que isso não é
coisa que provém do Senhor. Agora você aguarda. Você não dá a resposta. Você espera. Porque você agora é um imitador de Cristo. E você sabe que Cristo não faria isso. Ele nunca daria uma resposta sem que a pessoa viesse diretamente a ele e perguntasse. E dependendo da pergunta, ele nem se dignaria a responder. Então você já é moldado, já não faz mais barraco. Se antes você pegava emprestado e não devolvia, agora você faz questão de devolver. Se antes você era totalmente temperamental, agora não. Agora você já aumenta um pouco mais esse pavio. Não é tão curto mais. Porque Deus vai moldando o caráter. Deus vai moldando o caráter. E me espanta, queridos, hoje nós estarmos com tantos, me perdoe a palavra, tantos irmãos em Cristo ao nosso redor, que permanecem da mesma forma como entraram, que não se permitiram mudar em nada. Aí a Bíblia vai dizer o seguinte, olha, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Sabe o que é isso? O autor diz assim, olha, dessa Bíblia, não entristeçais o Espírito de Deus, significa Deus se entristece quando seus filhos se recusam a mudar dos velhos caminhos do pecado para os caminhos justos. Deve-se observar que essas reações do Espírito indicam que ele é uma pessoa. Porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus. Então ele se entristece, ele tem sentimento, ele chora por nós, ele intercede por nós, ele ora por nós. E como é triste para ele ver que muitas das vezes nós continuamos da mesma forma que entramos. Como que é triste para o nosso Deus ver que nós não mudamos em nada. Mas aqui diz que eu e você, nós precisamos jogar fora a amargura, a cólera, a ira, a gritaria, a blasfêmia. Irmão, quantas acusações sem prova nós temos hoje. As confusões, gritarias. Tá aqui. Quantas vezes nós fazemos confusões desnecessárias. Raivas. Às vezes nós temos raiva do nosso irmão. O nosso irmão em Cristo, quando não é da nossa própria família. O Espírito Santo de Deus se entristece. Porque nós não mudamos os nossos velhos hábitos. E ser benignos uns para com os outros é, em primeiro lugar, entender que eu preciso ser transformado por esse Espírito Santo de Deus. Deixar que ele age em mim. Porque aqueles que não são transformados precisam urgentemente pedir ao Senhor que haja nas suas vidas. E aqueles que um dia aceitaram a Cristo, mas que muitas das vezes
tem se permitido levar-se pela amargura, pela cólera, pela ira, pela gritaria, pelas blasfêmias, volte-se para o Senhor. Éfeso foi uma cidade que Paulo, foi a mesma cidade que lá em Atos, se não me engano, Atos 18, Paulo virou e falou bem assim, olha, que o sangue de Cristo recaia sobre vocês. Mas Deus, na sua bondade e misericórdia, vira para Paulo e fala assim, Paulo, tem muito povo meu nessa cidade. Cala, não cale-te. Fala, porque tem muito povo aqui que precisa ouvir da minha palavra. E Paulo ficou 1 ano e 6 meses. Corinto e Efésios foram as cidades que Paulo mais ficou tempo falando da palavra do Senhor. Mas essa também é a cidade que lá em Apocalipse aparece como a cidade que perdeu o primeiro amor. Só uma coisa tenho contra vocês: o primeiro amor. Meu querido, aprenda. Ser benigno é você não esquecer de fazer o bem. Como que você diz que é uma pessoa transformada, mudada em Cristo Jesus, mas você não é uma pessoa abençoadora. É uma pessoa que quer para si e nunca estende a mão para o seu irmão que necessita. Como que um ser benigno que entristece o coração de Deus, não permitindo ser mudado e abandonando os velhos hábitos. Precisa rever isso, rever os seus conceitos, porque filhos de Deus mudam o seu caráter, porque a palavra de Deus transforma a vida. E são imitadores de Cristo. São pessoas que andam em amor. Andam em amor. Olha que coisa tremenda. Andam em amor como também Cristo nos amou. Mas tem algo mais tremendo, muito tremendo nesse texto, que também está em Lucas. Lucas capítulo 6, no versículo 32, se não me engano. No versículo 33. Mas eu vou ler a partir do 32. Que diz assim. Lucas capítulo 6, o versículo 32. E eu vou ler até o 35. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam os que os amam. Olha só. Do que adianta amar quem você tem afinidade? É o que o texto está dizendo. É muito fácil amar as pessoas que te amam. E que recompensa tem amar as pessoas que te amam? É o que o texto está falando. Se fizerdes o bem aos que fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. Verdade. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para receberem outro tanto. Do que adianta isso? Então, queridos, no 35 vai dizer: amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será o grande vosso o galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Então, sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Este texto complementa Efésios 4 e também o 5. Olha o que está dizendo esse texto. Amar aquele que me ama é muito fácil. Até os pecadores, de acordo com o texto, fazem isso. Agora eu quero ver amar o inimigo. Então, nesta palavra de Jesus,
porque é Jesus aqui falando em Lucas. Ele diz o seguinte, olha, pois então amai os seus inimigos, emprestai sem receber e sem esperar receber de volta, porque é disso que você vai receber o seu galardão. Querido, nós e queridas, nós precisamos começar a compreender que servir ao Senhor não é fácil, mas não é impossível. Mas eu preciso abdicar e renunciar às minhas vontades e os meus desejos em função das vontades do meu Deus, do Deus que é soberano, do Deus que me instrui através da sua palavra. E na sua palavra ele diz que eu preciso ser transformado, que eu não posso de forma nenhuma continuar da forma como eu estava. Porque a partir do momento que eu permaneço como eu era antes, eu estou entristecendo o Espírito Santo de Deus. Que eu preciso viver longe da amargura, da cólera, da ira, da blasfêmia. E preciso aprender a perdoar o meu irmão. E mais, eu preciso amar não só quem me ama, porque assim é fácil, mas eu preciso amar aquele que me fez mal. Porque nós pagamos o mal com o bem. O servo do Senhor paga o mal com o bem. Servo do Senhor verdadeiro paga o mal com o bem. E se você não paga, meu querido, eu quero te dizer que você precisa ter um encontro com o Senhor. Porque te falta aceitar este Deus que é benigno, que é misericordioso. Porque o verdadeiro cristão, ele paga o mal com o bem. Não tem como você ser complacente. E o ser complacente não é ser conivente com o pecado. Preste atenção, há uma diferença, tá? Ser complacente com alguém é você aprender a ser misericordioso, a ter compaixão, a entender que assim como o outro caiu, você também pode cair. É aprender a estender a mão para o seu irmão necessitado. Entendendo que esta situação do seu irmão é uma situação que ele precisa de ajuda, ele precisa ser tratado. Nós odiamos o pecado, mas amamos as pessoas. Nós não odiamos as pessoas. Nós amamos as pessoas e odiamos o pecado. E a Bíblia diz que eu preciso amar e eu preciso fazer o bem até os meus inimigos, porque Deus faz o bem até aquele que é ingrato e é mau. Até aquele que é ingrato e é mau, ele faz o bem. E ele diz para mim e para você que nós precisamos ser assim. Por isso que verdadeiros cristãos seguem a Cristo, imitam a Cristo. Porque políticos e pastores são pecadores, mas Cristo não é. Cristo não é. E eu preciso ter o meu caráter transformado por Cristo. Que você entenda
Ame aquela pessoa que é exaustora sua, aquela que te cansa. É difícil, mas é essa pessoa que nós precisamos amar. Até mais do que aquela que nos ama. Porque essa pessoa precisa de Cristo. E lá no céu receberemos o galardão. Não sabemos o que é o galardão, mas o Senhor sabe. E esperamos receber. Então vamos correr essa corrida até o fim. Deus abençoe.